Tá começando agora o Papo Animal, podcast da agência Arthur Vidal. Nosso primeiro episódio. Esse trem aconteceu, velho. Nossa, cara. Meu Deus do céu. E eu aqui, como apresentador do seu host, um dos, né? Eu vou me apresentar, eu sou o André Rodrigues, especialista em brand e CEO da agência Arthur Vidal. E aqui você vai encontrar conteúdo sobre posicionamento digital, mercado, alguma coisa sobre marketing, porque a gente não gosta muito do marketing, a gente gosta mais de brand. E é basicamente isso que eu faço. Agora com vocês, a minha digníssima. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus aconteceu esse sonho. O pessoal da agência aqui, todo mundo animado. Nem todo mundo por leve pressão, né? Mas sejam muito bem-vindos a esse episódio, primeiro episódio desse canal, desse Papo Animal, com vocês aqui. Eu tô um pouco nervosa, mas vamos assim mesmo. Sou a Evelyn Vidal, sou aqui estrategista do digital, né, das redes sociais, posicionamento. Vocês veem, ó, os clientes, viu como eu fico nervosa também quando estou atrás das câmeras? Todo mundo. Todo mundo, né? Chega aqui, a gente fica tremendo. Mas vamos lá. Aqui a gente vai bater um papo sobre tudo, sobre posicionamento, sobre também o que o nosso convidado ali faz e o que a gente traz ali, que a gente pode trazer de dica para esse digital. Então fica com a gente que vai ter muitos insights para vocês. Bora lá? Vamos adentar quem tá com a gente hoje? Eu apresento ou você apresenta? Pode ir, a gente complementa, né? Começa com você e manda ver. Então tá bom. Bom, o nosso convidado é um cara muito especial pra gente, um querido aqui dentro da nossa agência, é um cliente também. Geralmente a gente vai convidar cliente, tá? É basicamente isso. Mas assim, é um cara muito especial, é um empreendedor jovem que tem uma bagagem de conhecimento assim que impressiona pelo tempo de empreendedorismo que ele tem. Uma empresa com mais de 86 anos aí por trás aí acontecendo com ele. Então a gente vai ter muita coisa para conversar. O nosso convidado nada mais nada menos é do que o nosso Augusto Esteves, do Brother. Obrigado, pessoal. Seja muito bem-vindo, Augusto. Gostaria que você se apresentasse um pouco o pessoal e contasse um pouquinho de quem é você. Obrigado, é um prazer poder participar desse primeiro episódio. Uma honra ser o primeiro convidado. E, bom, meu nome é Augusto Esteves, eu sou CEO da Bagueira Seguros e Investimentos, uma corretora de seguros com 84 anos de mercado e estou à frente também da parte comercial e estratégica do consórcio. Então a gente tem uma corretora de seguros, faz todos os seguros pessoas físicas, jurídicas, riscos corporativos e também estratégia de alavancagem patrimonial e aquisição de bens através do consórcio. Eu estou na companhia há 18 anos. Então é um negócio que eu tô desde cedo, desde jovem. À frente também estão meus pais, são meus sócios e também fazem parte do conselho. E também sou um dos clientes aqui da Arthur Vidal, do André, da Evelyn. E eles vêm me ajudando aí nesse processo de posicionamento, tanto da marca da empresa quanto da minha marca pessoal também. Top demais, cara. O consórcio você trouxe aí como uma frente que você atua mais intensa, né? E, cara, o consórcio tá no hype, né? Sim. Estamos no melhor momento. O que você acha disso? Por que você acha que isso aconteceu? Foi, na verdade, a empresa como um todo, eu tô na parte de gestão, no consórcio eu tô mais à frente da operação e comercial, e muito porque a demanda de mercado exigiu isso. Então a gente sempre teve uma carteira de clientes muito sólida, muito fiel, e com o hype do consórcio, o crescimento, isso começou a trazer uma demanda grande vindo dos clientes, né? Porque eles começaram a ouvir muito, né, nas mídias, a divulgação começou a crescer muito do consórcio. E eu acho que assim, o consórcio sempre foi bom, né? Sempre foi um bom produto. O que aconteceu de tempos para cá foi que começou a ter uma profissionalização maior. Então, grandes players, grandes bancos, empresas estruturadas começaram a entrar nesse mercado e começaram a exigir que os profissionais de consórcio se profissionalizassem, buscassem conhecimento, estudassem, porque, ao meu ver, infelizmente, é uma área que não exige qualquer tipo de formação, qualquer tipo de certificação, né? Existem algumas certificações no mercado que a gente tem também, mas elas não são exigidas, são algo opcional para você poder ter um conhecimento a mais.
Mas por conta disso acabam entrando profissionais diversos, né? Bem intencionados, mal intencionados, com conhecimento, sem conhecimento. E o consórcio, ele é um produto que você vende uma promessa, né? Estou te vendendo aqui uma carta de crédito com a promessa de que algum dia você vai ser contemplado, você vai ter acesso a um crédito. Isso abre uma margem, uma possibilidade ali de uma venda mal feita, porque a entrega do produto não é na hora, a entrega do produto é no futuro, né? Quando houver uma contemplação. Então, é difícil do cliente mensurar se ele está fazendo uma boa compra ou não. E isso, né, no passado, trouxe muito problema para o consórcio, acabou denegrindo um pouco a marca do consórcio por vendas mal feitas, administradoras ruins, né, que quebraram e deixaram as pessoas na mão. Mas ao longo dos anos, a evolução natural foi que começou a ser um mercado regulamentado e fiscalizado, então hoje é um mercado que tem atuação direta do Banco Central, coisa que antigamente não tinha, qualquer um abria uma administradora de consórcio sem qualquer tipo de regulamentação, de certificação. A tendência é que daqui para frente também comecem a haver exigências de certificação para os profissionais, né, vendedores, assim como corretor de seguros a gente é obrigado a ter a SUSEP, que é uma certificação muito rígida, que tem atuação, tem fiscalização, tanto do CNPJ quanto dos CPFs que estão à frente das vendas. E a tendência é que isso comece a ter também uma exigência de certificação para os profissionais que vendem, né, tanto para as empresas quanto os vendedores, os assessores. Então, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, com essa profissionalização maior do consórcio, começou a identificar o consórcio com outras formas de uso. Não somente o consórcio para compra da motinho, para compra do primeiro carro, parou de ser aquele produto somente de quem não tem dinheiro, para quem não consegue acessar crédito via financiamento, não consegue pagar parcela. Então o consórcio sempre foi um bom produto, se bem vendido, né? E também com alinhamento de expectativas com o cliente, né? Existem muitas pessoas que são frustradas no mercado porque não foi alinhado expectativa. Foi vendido de uma forma, a pessoa imaginou algo que não aconteceu, né? Então não teve alinhamento de expectativas. E aí eu gosto sempre de falar que quando alguém é frustrado com alguma coisa, ela conta para 1000 pessoas, né? Sim. Se ela é satisfeita com algo aconteceu além da expectativa dela, ela conta para 2, 3, os familiares ali. Com certeza. E isso tomou uma proporção nos anos negativa para o consórcio. Então a gente vem com um trabalho muito grande de mudar esse cenário, transformar o mercado de consórcio, trazendo muita informação, por isso que a gente tem o canal do podcast, todas no YouTube, todas as redes sociais. Vamos deixar aqui nos comentários para vocês. Sim, trazendo muita informação e não somente venda. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente pode até falar aqui do profissional de consórcio, que ele tem que parar de olhar um pouquinho para a venda como produto fim. A venda vai ser o resultado de um meio, né, que vai ser informação e credibilidade no mercado e também com os clientes. Sim. Cara, é até legal esse ponto que você trouxe, porque isso a gente trouxe a conexão do consórcio com o branding propriamente dito. Porque brand, para quem não sabe, quem tá olhando aí, pessoas de pequenas agências ou autônomos, né, individuais, etc. Brand nada mais é do que a percepção que a pessoa, cliente final ou qualquer outra pessoa tem sobre você / produto / empresa. Então, o que o Augusto está trazendo aqui é bem interessante, que antigamente a percepção que a galera tinha do consórcio era uma percepção errônea, né? De um pessoal meio picareta, uma galera que engana. Tinha consórcio até de fita de videocassete, né? Sim. Umas paradas assim. E aí algumas pessoas levantaram a mão e falaram assim, ei, peraí que consórcio não é bem assim, deixa eu mostrar como é que funciona. E aí automaticamente essa percepção perante a empresa daquela pessoa começou a mudar. Sim. Começou a trazer com que, por exemplo, o Augusto Esteves, que está aqui hoje, ele faz um trabalho de branding, geração de conteúdo, explicando, mostrando a idoneidade, né, tanto do Augusto Esteves como empresa quanto Bagueira, de que consórcio é um bom produto para aquisição. Então esse é um movimento que eu acredito que todos os vendedores deveriam fazer, né, cara? Sim, é que ele vai além, né? A gente não vai descartar o grande benefício do consórcio, que é um produto de aquisição própria, uma casa própria, sair do aluguel, o carro, etc. Ele é excelente para isso, mas não se limita a isso, né? Não dá pra gente ter um preconceito do consórcio de que, poxa, eu tenho grana, não vou fazer consórcio, que isso aí é coisa de quem não tem dinheiro. Não. Sim. Ao longo do tempo, com essa profissionalização que eu falei, começou a entender que o consórcio é um produto de alavancagem, é um produto de grandes aquisições. Existem empresários comprando avião, helicóptero, grandes galpões, indústrias, frota de veículos. São contratos de múltiplos milhões sendo feitos com consórcio, operações estruturadas. A gente está atendendo alguns clientes, inclusive, para liberação de crédito para incorporação imobiliária.
Porque as incorporadoras estão com dificuldade de acesso a funding. Então tá faltando recurso para a incorporadora usar na obra. E agora eles estão buscando alternativas de crédito, que antes não eram vistas o consórcio como uma possibilidade. Então, você entende como a gente descola aquela imagem de que é o produto da motinho de 10 mil reais versus uma grande incorporação imobiliária sendo viabilizada com um consórcio. Eu lembro que em 2018, Augusto, eu fui vendedora de consórcio, né? Eu falo que eu, como vendedora na época, a gente não tinha tantas pessoas como você posicionadas entregando conteúdo que falasse a verdade sobre o sistema, sobre como funciona o consórcio. Então, acontecia de ter muita mentira, muita venda errada. Ainda tem hoje, né? Hoje a gente paga, às vezes, de atender um cliente que é totalmente frustrado. Tanto porque, às vezes, ele quis uma promessa, a gente sabe disso, como também um vendedor que vendeu errado. E eu lembro que naquela época eu levantava muito cliente bom. E o que batia muito era entrar, porque também tinham poucas administradoras que se posicionavam como hoje. Então eu falo que o posicionamento hoje de muitos profissionais também levaram as administradoras a ajustar a rota dos próprios vendedores internos, da própria forma como elas também atendem esse cliente, né? Porque na época batia muito, batia contrato, advogado ia olhar a crédito alto, helicóptero, ou até mesmo uma embarcação, algo que tem um valor aquisitivo alto. E batia muito, chegava ali, ó, a gente não vai fechar, já tava tudo... Eu já tinha contado com aquela comissão. Eu já tinha comprado tudo, já tava sem a que eu ia gastar. E batia, por quê? Porque em 2018 ainda não tinha todo esse barulho que hoje tem, né? Hoje eu falo que a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, isso a gente não tem nem o que dizer, mas ela também trouxe esse posicionamento das pessoas ir pro digital, expor a opinião dela, seja positiva ou negativa. E aí essas empresas precisaram ajustar isso. Você concorda com isso? Eu concordo. Concordo em partes, porque infelizmente não é todo o mercado, todas as administradoras fizeram isso. Tem muita administradora no mercado que a gente vê que não tá ligando muito pra quem tá vendendo o produto dela. As principais, assim, que você vê, né? Tem mais de 200 e poucas. Existem administradoras que eu vejo muito de varejão, que ela não tá nem aí pra quem tá vendendo, como tá sendo vendido, é volume. Ah, vou falar com 1 milhão de pessoas se... Uau! Você quer apertar o gancho? Quantas vezes eu posso acertar o uau, é ali, tradutora? Solta uma. Aqui a gente precisa saber de algumas do que eu sei no mercado. O que te falaram, assim? Que me contaram, ouvi dizer. O passarinho me contou, tava vindo pra cá, um passarinho pousou na janela do carro da Embracon. Ah, entendi. Me conhece assim. O que é importante frisar aqui? Eu não tô falando mal diretamente da administradora. Eu sei que é uma administradora boa, de renome, com anos de mercado, que tem excelentes profissionais. Só que ao mesmo tempo eu sei que não tem uma qualificação de quem vende. E não tá ligando muito pra qualidade do vendedor, né? Eu fui abordado num restaurante, contar uma história, eu fui abordado num restaurante, tá, não, bom, senta que lá vem. Pela gerente do restaurante, eu tava comendo com meu sócio, com o Marcos, lá, a gente tava almoçando no restaurante, e ela falou, olha, desculpa incomodar o almoço de vocês, mas eu ouvi vocês falando sobre consórcio, e será que eu posso falar um minutinho com vocês? Eu falei, claro, como que eu posso te ajudar? Ela falou, então, o meu marido começou a trabalhar com isso agora. Ele foi contratado pela Embracon, ele tá lá num salão de vendas e ele tá um pouco com medo, né? Porque ele já tem um tempo que começou lá, mas ele não tá conseguindo performar, tá ficando um pouco frustrado. Aí eu falei, com o que seu marido trabalhava? Ele já era da área comercial, ele já tem alguma experiência com o mercado financeiro? Ela, não. Ele cuidava de uma garagem de ônibus. Ele nunca sentou num computador. Mas ele é um bom vendedor, porque ele nunca vendeu nada, mas ele se comunica, ele é uma pessoa que faz bons relacionamentos. Eu falei, esse é um excelente começo, né? Mas por que ele tá frustrado? Ela falou, não, é porque eles divulgam lá no time de vendas um método lá que eles ficam sempre pegando o cara que mais vende, usando ele como referência. Só que aí meu marido olha pro cara que tá há 10 anos no mercado, vendendo milhões e milhões, e fala, eu nunca vou conseguir. Eu trouxe a percepção pra ela de que aquele cara também já esteve na posição do marido dela começando. Sim. Todo mundo já começou. Com certeza. Todo mundo já ficou sem vender nada. Todo mundo já teve um processo de frustração. Mas que ele precisava perseverar, persistir nisso, que ele precisava estudar muito, que ele precisava tomar muito cuidado com a forma que era trazido pra ele sobre os métodos de venda, que não é vender de qualquer forma, que ele precisa fidelizar o cliente, ele só vai fidelizar o cliente se ele fizer uma venda bem feita. Independente se ele tiver na administradora A, B ou C, o cliente vai procurar ele. Porque tem segurança com ele.
né? Mas isso só vai acontecer se ele vender direito, se ele se preocupar com a realização do cliente. Não importa que isso vai ser daqui a 10 anos. Uhum. Ele precisa fazer uma venda bem feita e alinhar expectativas com o cliente. Falar, olha, para isso não serve, isso não pode ser feito. Ou isso pode ser feito dentro da regra tal. Então, orientei ela nesse sentido e até passei meu contato. Falei, passa meu contato para ele, pede para ele me ligar. Vai ser um prazer conversar com ele. De fato, ele me procurou. A gente conversou, o cara se emocionou, agradeceu muito, ficou muito feliz. E saiu da Embracon. Não, eu não tive atualizações recentes. Tá? Mas qual que foi meu ponto aí? É um problema você dar oportunidade para as pessoas? Óbvio que não é isso que eu tô falando. Mas não houve qualquer tipo de treinamento. O treinamento dele foi: vende assim, assim, assado, essa é a abordagem, esse é o script, assim, você tem que ligar, tá aqui a lista. Sim. E é isso, eles entregam uma lista de 1000 nomes, ele vai ligar, e se ele vender para um, ele tá no lucro. A gente sabe. Volume. O que ele tinha acesso? A um computador, uma mesa, água e café e um banheiro. Era isso, num salão de vendas. Poxa, não tem problema ele ter vindo de uma garagem de ônibus, não tem problema ele não ter experiência com vendas. Mas não teve uma qualificação inicial, não teve um preparo para ele sobre relacionamento com o cliente, o cuidado, a parte técnica do consórcio, teve sobre a venda. Eu falo que eu vivenciei isso, tá? Eu falo que o consórcio ele me trouxe conhecimento, que hoje eu atuo com muitos, com você, com outros clientes, então a gente tem um domínio ali sobre o produto, né, ao longo desse tempo. E eu ganhei um marido. Muito bom isso, né? Ela teve uma boa pontuação, consórcio, né? Xixi tão boas. E nem peguei de ninguém. E sorteio, hein, cara? E aí, o que acontece, Augusto, que eu tava falando, é a parte da técnica. Então, eu tinha um bom relacionamento, eu fazia a prospecção da forma que eu achava que era viável, então eu entrava dentro de um site que era bem visto naquela época para fazer essa prospecção daqueles contatos que eram contatos bons, o André presenciou muito isso, mas eu não tinha uma liderança. Até tive que foi comigo, mas também não soube fazer a conta, fazer resolução ali de uma forma que entregasse realmente a solução para o cliente daquilo. E eu também não tinha técnica, então eu tinha muito relacionamento, que é algo que eu falo que é muito positivo meu, esse relacionamento com as pessoas, eu gosto. Então isso eu cativava, mas na hora de você trazer para pessoas que têm realmente ali o entendimento, que quer ver em conta onde que aquilo vai ser vantajoso para ela, eu não conseguia. Então eu não tinha um respaldo da administradora que ela atuava e também não tinha esse treinamento mais técnico para eu sentar e fazer essa formação. Até porque hoje eu sei, né, que eu não sou uma pessoa de exatas, né, então eu entendo isso, apesar que vendas ele é mais relacionamento ali do que, claro, precisa ter exatos, precisa ter a resolução junto. Mas eu penei muito nessa parte, né, André? Meu Deus do céu. Demais, a Evelyn levantava uma galera sinistra, mano. Boa pra caramba, só que não fechava nada. Não fechava. O bom relacionamento, ele é uma parte da venda. Você precisa da parte técnica, você precisa da conta, principalmente quando a gente fala de consórcio. E principalmente se a gente falar de valores significativos. Nesse caso, ela foi excelente em abrir portas, em clientes, ter o lead. Né? É isso aí. E aí entrar com a parte técnica, talvez uma segunda etapa com outro profissional mais técnico e analítico, ou ela mesma se capacitar nesse sentido. E é isso que eu senti falta, né? E da forma como esse rapaz trouxe pra mim, eu entendi que era um padrão ali. Uhum. Porque várias outras pessoas estavam na mesma posição que ele. Ele era mais um, com um custo fixo baixo, porque ele dependia de variável. Então, pra empresa X, se ele vende ou não vende, meu custo é baixo. Se ele vender pra um, toma no lucro. Sim. A 1000 leads pra ele, se mata de vender, o cara fica lá 24 horas porque ele precisa pagar as contas. Sim. E aí, o que me pegou, por que eu passei meu telefone e falei com ele, né? Tinha nada pra ganhar com isso diretamente. Mas eu vi o medo nos olhos da esposa dele. Poxa, ela saiu da zona de conforto dela. Ela é gerente de um restaurante, ela podia ser repreendida por isso. Sim. Ou por mim, ou pelo dono do restaurante. Mas eu vi que ela tava ciscando ali, olhando, ensaiando e veio. Sim. E aí eu vi nos olhos dela o medo. Coragem, né, cara? Foi o medo que trouxe a coragem, né? E ela falou, poxa, eu entrei aqui como... Poxa, eu lavava prato, etc. Eu sou gerente aqui, eu tô há 10 anos aqui. Né? Mas ela teve uma evolução. Sim. Lá dentro. Ela foi entendendo todas as etapas do processo antes de virar gerente. Sim, claro. Algo que o marido dela não passou. E aí eu, de fato... tive uma preocupação genuína ali com ela, com a família dela, com o marido dela, pra entender todo o processo. Até, meu sócio até falou, traz ele pra dentro, cara.
Contrata ele. Penso, né, cara? E assim, óbvio que eu não descartei essa possibilidade, até pensei em falar com ele depois, mas eu quis que ele seguisse ali, talvez com o que eu sugeri pra ele ou não, se fosse válido pra ele, se ele de fato colocou em prática na nossa conversa, pra ele ter uma evolução lá dentro, antes de tirar o cara de lá. Agora, o cara tentou tudo isso, ele foi sabotado, ele foi... Eu falei, não, então peraí, será que vale investir num cara desse, trazer ele pra dentro da minha empresa? Talvez. Posso fazer um contato com ele de novo pra entender. Falei, e aí, como é que tá aí? Mudou alguma coisa? Pô, eles falaram o top, pô, legal então, caí, maravilha, toca o barco. Putz, dá foda, chato. Isso me trouxe as contas, atenção, falar quantas outras administradoras talvez não estejam nesse processo, né? Aí, cara, eu vou pegando um gancho, você sabe como é que eu sou, né? Bom, galera, vocês estão me conhecendo agora, mas eu sou meio, tipo, num respeito muito padrão, tá? Então, mas vamos nessa. Cara... resumindo, nenhuma pergunta que era pra ele. A Evelyn fez um monte de coisa aqui, não bonitinho, não falou uma. Bom, a ideia que eu ia pegar aqui, o gancho, é o seguinte. Isso fala muito sobre marca de novo, né? A gente tá trazendo o que a percepção do mercado traz em relação, por exemplo, a Embracon que você trouxe, né? E eu vejo que essa sua postura já fala muito sobre a sua marca, né? E que mostra, tipo assim, pô, o Augusto, ele não se preocupa só com o cliente, mas ele se preocupa até com o profissional que tá em outro lugar, porque ele vende o mesmo produto que ele. E que se esse profissional não trouxer uma qualidade nesse serviço, vai piorar, vai talvez causar um problema no segmento, né? No mercado. Quanto mais profissionais desse, mais problema a gente tem. É um problema mútuo aí, porque ele vai desencadeando. Ele queima o profissional, ele queima o administrador e ele queima todo o mercado de consórcio. Porque o cara não vai falar, o João me vendeu algo, o João não presta. Sim. O consórcio não presta. O consórcio. Porque eu faço uma analogia assim, né? Imagina que alguém pega um carro esportivo, baixo, esportivo, carro de pista, enfia na lama, o carro atola. Você vai falar, veículos não prestam. Não pode, né? Não é assim. Sim. Esse carro não presta pra isso. Para isso, exato. Ele talvez seja muito bom numa pista, mas aqui não. No consórcio não acontece. No consórcio, o consórcio não presta. E é isso. O seu objetivo tá errado, o produto tá errado, o planejamento tá errado. O consórcio não presta e aí ele não faz nunca mais e fala pra todo mundo que não presta. E uma parada assim que é interessante, você falou, tipo, tá errado, o planejamento tá errado, etc. E sobre administradoras, que a gente tava falando sobre a Embracon, etc. Uma das coisas que eu vejo que quase ninguém fala é que cada administradora possui uma quantidade de grupos, né? Sim. Isso eu nunca vi ninguém falar, cara. Acabou de vir na minha cabeça. Tipo, na cabeça dos clientes, será que eles não pensam que, tipo assim, toda administradora tem acesso ao mundo de grupos e ele vai olhar, tipo, a melhor, porque os vendedores usam isso como pretexto. Não é? Eu tenho falado muito sobre isso, né, recentemente, porque é uma reflexão que eu faço. Existem, obviamente, as boas administradoras e as administradoras não tão boas. Só que mesmo entre as boas administradoras tidas como excelentes, existem bons e maus grupos. Não existe uma administradora que 100% dos grupos dela são bons. Porque são pessoas distintas que estão dentro desses grupos. Foram vendidos em períodos diferentes, para pessoas diferentes, de regiões diferentes, poder aquisitivo diferente, com objetivo diferente. E o consórcio é um produto de longo prazo, ele demanda, né, uma estabilidade, só que não é estável. O país não é estável, a economia não é estável, a renda das pessoas não é estável. Sim. Então, tem cancelamento, tem inadimplência, existem regras, às vezes, que a administradora colocou naquele grupo, que existem grupos de teste. A administradora abre um grupo com regras diferentes. O lance... Caraca, eu não sabia disso não. Sim. Cada grupo tem um tipo. O lance... esse grupo aqui, vamos inaugurar um grupo novo. Nesse grupo aqui tem lance embutido de tanto, lance fixo de tanto, infidelidade de tanto, taxa de administração de tanto, vai ter uma condução de tal. E aí, aquele grupo. Por quê? Porque todos os consorciados dentro de um grupo têm a mesma regra. Porque o nível ali, o direito é igual para todo mundo. Sim. Não são dentro de todos os grupos. Dentro do grupo dele, todo mundo tem o mesmo lance embutido, as mesmas possibilidades de modalidade de lance, enfim. Isso é muito perigoso, porque tipo, a pessoa acha que a administradora libera 25% de lance embutido. Mas pode ser que ela libere, mas o grupo que a pessoa está, não. Isso. Existem, realmente, dentro de uma mesma administradora, tem grupo que não tem lance fixo e que tem. Existe dentro de uma mesma administradora, existe grupo que não tem lance embutido, por exemplo.
E aí, se o vendedor não tem esse conhecimento, que era o que acontecia com a gente lá, Não é nem eu quero que aconteça, acontece hoje. aconteceu eu. Porque eu já ouço isso tanto de profissionais procurando ajuda, do tipo, cara, o que eu faço? Vende errado, como de clientes. Do tipo, o cara me vendeu que podia, isso não podia. E aí, quando eu questionei ele, nem ele sabia que não podia. Aí, que doideira. Por quê? Porque na cabeça dele, a administradora tem aquele recurso. A administradora tem, em alguns grupos. Pode ser a maioria deles ou não. Sim. Até porque tem administrador que tem grupo muito antigo ainda em andamento. Um grupo de imóvel com 100 meses, 110 meses. Poxa, já rodou 100, 120 meses esse grupo. Não vai ter a mesma regra de um grupo atual. O mercado mudou, tem inovações, tem coisas boas que vieram. Aquele grupo antigo não tem essa regra. Então é isso, não é só escolher um bom profissional, um bom assessor que vai cuidar de você, uma boa administradora e mais do que isso ainda, um bom grupo. Ai, que loucura. Numa própria administradora pode dar. Por isso que Então, olha aqui, ó. Não é regra da Porque, administradora, é regra do grupo. A pessoa que trabalha com redes sociais, eu pensando na série de conteúdos que o Augusto vai criar para o YouTube sobre isso. E pegando, já vou pegar esse gancho, você viu que eu vou pegando o gancho de tudo aqui, né? A Evelyn trouxe um ponto, tipo, eu vou criar esses conteúdos e etc. O que você, como a gente tem um Papo Animal, é uma agência de publicidade, etc., o que você tem pra falar da sua percepção da sua marca ou dos seus conteúdos? O que isso trouxe de valor? O que você identificou que querer cuidar do seu negócio, né, desse comportamento de empresa, de marca, mudou pra você? Eu tenho algo muito nítido na minha mente aqui, quando você toca nesse assunto de marca, de branding, de divulgação. Porque há 84 anos, não 84, mas há 82 anos, pelo menos, da nossa empresa, a gente sempre foi uma empresa fechada. Fechada no sentido de divulgação, de captação de novos clientes. A gente nunca fez publicidade, a gente nunca comprou lead, lista, tráfego, Google, nada. A gente, obviamente, a gente tem as nossas páginas, o site, tinha, né, o site, quer dizer, quando eu entrei nem site tinha, em 2008, sei que trouxe, nem site tinha um e-mail, @terra.com.br. Caramba, Tem um e-mail com o domínio. uma salva de palmas aqui para a Bagueira. A Bagueira é pra Jovem senhora, hein? 34 anos. Arquivos, imagina, arquivos de pasta suspensa, de uma sala só de arquivos de pasta suspensa, com documentação da Dona Terezinha tem várias fotos Exato, vou filmar ela pra vir aqui. só aqui, essa história, vocês precisam parar aí umas 4 horas. E a tia já fez. Se trouxer minha mãe e meu pai junto e separa os dois aqui, ó, né? Pé chorando. Dá uma série do Netflix, vai mesmo? Mas por quê? Então vocês não ganhavam dinheiro? Pô, ganhava dinheiro pra caramba. Porque a gente sempre fidelizou nossos clientes sempre compraram muito e tudo com a gente e sempre teve muita indicação. E a gente crescia de uma forma orgânica. Só que quando a gente traz um produto novo, em seguros a gente sempre foi muito bem estabilizado, tamo bem, obrigado. Mas não vem 1 milhão de clientes por dia. Nem preciso disso. Não quero. Eu tenho esses clientes com ticket muito alto que são fiéis aqui. Não preciso ficar brigando, fazendo leilão com o cliente. Tá tudo certo. Pra seguro a gente tem é muito delicado quando você pega qualquer tipo de cliente. Tem muito picareta também, o cara quer dar golpe no seguro, o cara faz leilão, sim. Ele pega teu preço, passa pra outro, você quer pagar R$50 a menos, ele arrumou lá, só que o cara tirou uma cobertura e ele saiu prejudicado. É normal. Muitos casos, né? O cara E também sofre do mesmo jeito, né? Com profissionais menos porque tem a certificação. Tem certificação e tem uma punição muito rígida. Começa na seguradora, então se o cliente, um segurado, ele abre uma reclamação na ouvidoria da seguradora, se a seguradora apurar isso como procedente, ela descredencia, descadastra o cara. E isso pode refletir depois numa autuação da SUSEP. E a SUSEP é um órgão do governo. Algo mais embaixo. É uma autarquia federal, sim, do governo, hoje ligado ao Ministério da Fazenda, antes do Ministério da Economia, enfim. Então, ele fica bloqueado e acabou. Não tira, não volta tão cedo, ou fica bloqueado por alguns anos, até, né, passar por um processo ali. Então, existe isso. Agora, vai acontecer com todo mundo? Não, tem muito picareta com tudo no nosso país. Mas tem uma rigidez nesse sentido que eu acho que ainda falta um pouquinho mais de pulso firme do Banco Central, que eu acho que o Banco Central não tem braço para isso. Entendi. Para fazer de fato, essa autuação. Acontece nas administradoras, porque é um volume muito grande, mas não nos vendedores, né? Nos representantes. De alguma forma ele vai voltar a vender. Exato. No nome de outra pessoa, enfim. Mas por que a gente estava falando isso?
Né, porque a gente entrou as paradas, mas aí eu estava falando da marca. E aí a gente sempre foi tudo bem com isso. Quando a gente traz um produto novo, que foi o consórcio para dentro da empresa, que a gente, na verdade, a gente sempre teve, mas era uma venda passiva. A gente fala que a gente sofria a venda. A gente, como corretora de seguros, tinha consórcio, porque algumas seguradoras têm o produto consórcio na prateleira, então a gente sempre teve. Mas a gente nunca ofereceu, nunca trabalhou ativamente, nunca se especializou de fato. O cliente procurava, a gente fazia uma cota para ele, se apoiava na administradora, pegava o especialista da administradora, sentava junto com o cliente e fazia a venda. Não era uma venda de qualquer jeito, mas não era uma venda estruturada por nós. E tudo bem, seguia assim, mas não era um produto foco. Quando a gente identificou o consórcio como um produto foco, que veio naturalmente uma demanda dos nossos clientes, que começaram a procurar ajuda nesse sentido, porque estavam mal assistidos em bancos, mal assistidos em administradoras, porque a gente tem essa diferença também, né? Bancos e administradoras, sim. A gente tem problemas e benefícios nos dois. A gente falou, vamos atuar no consórcio, e aí foi o momento que eu falei, eu vou encabeçar isso aqui, eu vou tocar essa área diretamente, alinhei com os meus sócios, com o time, falei, vou ter que repassar demandas aqui e eu vou tocar a área de consórcio. Quem falou pro meu cliente que a gente trabalha com consórcio? É intuitivo para ele o seguro. Vou fazer um seguro do meu carro, seguro de vida, seguro residencial, bagueira. Consórcio é o banco. Sim. Onde que a bagueira faz consórcio? Não é intuitivo Não. pro cliente. Sim. Então eu falei, eu preciso divulgar isso. Legal. Porque o que acontecia antes? Como nossos clientes são clientes de longa data, clientes fiéis, quando eu descobria que ele tinha um consórcio, às vezes chegava uma nota fiscal de um caminhão, por exemplo, eu via lá, forma de pagamento, consórcio. Eu falei, ô João, você tá louco, cara? Eu tenho consórcio aqui. Você fez consórcio não sei aonde. Traindo. Quem disse que você tem consórcio? Nem sem disse. As consórcios seria um prazer pra mim fazer com você, mas quem falou? Inclusive, tô com esses problemas aqui, ó. Que eu fiz na Embracom, aqui, ó. Não, sacanagem. Aí eu percebi que eu falei, cara, o problema não tá no meu cliente, o problema tá aqui dentro de casa. Sim. Quem falou que eu faço consórcio? E aí entra uma questão de posicionamento. De marca, de branding, de divulgação estruturada. Michel, só um minutinho, Augusto. Já fica o insight para vocês. Se você não está vendendo hoje, é porque você não está divulgando direito o que você precisa Vocês vender. nem sabem, né? E aí, a gente cai numa questão, até mais além do que a gente está falando aqui, que a venda, ela não... Por que tem tanta gente frustrada com venda? Porque não é só a captação do lead. Se você não tiver uma marca forte, uma presença, uma autoridade, você não vai ter confiança do cara. Ele vai, legal isso que você tá me falando. Ele vai comparar com outro, vai achar em outro lugar. Vou fazer naquele banco lá, que pelo menos é um banco. Não, tá, a hora o gerente me atende. Sim, ele abriu minha conta. Ele fez um cartão de crédito pra mim, me deu um limite. E tá em algum lugar, né? Tá sempre sendo divulgado em algum lugar. Fica meio que, né, devedor do negócio, né? Ele fez sempre uma troquinha. E aí a gente vê muita gente gastando rios de dinheiro com tráfego, com AdWords, com comprando listas e etc. E não vende. Fala, pô, qual é o seu problema? Não vende, porque os leads, porque talvez você tenha que dar um passo atrás. A gente fez um movimento contrário, sim, né, do que vocês trouxeram para nós. A gente ainda não trabalha no tráfego, no leads e compra de... Ainda é orgânico, só que só pela marca forte, pela presença. A gente vai consolidando a marca, consolidando o nome para que os clientes busquem. É isso aí. Não que eu busque o cliente. Isso impede de eu fazer em paralelo campanha de tráfego? Não impede. Vai corroborar com isso. Mas se você quiser aumentar volume, etc., sabendo que precisa ajustar no meio do caminho, que nunca começa já perfeito os leads. Mas antes de você investir em tráfego, essas coisas, você tem que investir na marca. Para depois você trazer o lead e ele falar, nossa, esse cara aqui é bom, essa empresa é boa, eu confio, tem know-how, tem prova social, tem história, sabe o que tá falando, tem posicionamento. Bom, então não é só comprar lead, não é só tráfego, não é só gastar a grana lá, se você não se posicionar direito. E você conseguiu sentir isso? Total. Quando a gente te desvinculou, né? Porque era a Bagueira e o Augusto estava embaixo. Sim. E a gente definiu, vamos criar o Augusto Esteves. Sim. Você sentiu essa diferença? Você sentiu esse reconhecimento? Senti, porque até então era eu como executivo da empresa, né, na parte de gestão e vendas de consórcio. Mas sempre via Bagueira, mas faltava uma persona ali, né? Eu acho que em tudo a gente precisa... Meu pai fala muito sobre isso. Pessoas compram de pessoas. E normalmente os profissionais, as empresas esquecem disso. Sim.
todos os contatos, o WhatsApp, não sei o que, sempre o logo da empresa. Tá bom, legal, você tem que colocar seu logo, mas cadê a cara de alguém? Olha para as grandes marcas. As grandes marcas sempre têm uma persona. Se não criou uma IA, né? Sempre tem uma persona, né? As marcas sempre escolhem um ator, um artista ali para virar marca. E se identifica, troca o logo, etc, né? Porque a posicionamento também do artista, da marca, da empresa, tudo isso muda, mas associa. Né? Outras empresas também às vezes colocam, ao invés de artista, colocam o CEO da empresa, colocam o gestor, um diretor, o fundador, né? Tem um caso clássico lá do Adib na CIMED. Sim, e ele é a esposa, né? Estão bem posicionados. Você fala, poxa, a CIMED precisa disso? Não. Mas olha a mudança que eles tiveram no marketing, no posicionamento deles, quando eles trouxeram a persona do dono da companhia e acaba virando uma outra marca. Sim, ele vira uma outra marca que cresce muito mais. Se ele abrir outros negócios com essa marca dele, vão prosperar muito mais fácil. Com certeza. E ele fez um movimento do que a gente tá fazendo aqui. É um negócio do pai dele, é um negócio longevo. Sim. E o filho dele agora tá seguindo o legado. É animal. Ah, mas pode questionar a postura do cara, se é bom, se não é, se ele é exótico ou não, enfim, tudo bem. Mas nessa questão de marketing, não dá pra contestar o posicionamento da CIMED. Sim. É aquilo, e aí a esposa dele, eu acompanho bastante ela traz muito essa questão até de jargões, de conexão, e ela traz muito a comunidade, faz bastante participações, então eles trouxeram essa visibilidade para a marca que antes não tinha, e outras empresas estão fazendo isso, outras grandes marcas estão fazendo isso exatamente para ter essa conexão, porque é isso que eu falo isso para todo mundo. Pessoas conectam com pessoa, então sempre é esse posicionamento de alguém, porque as pessoas elas vão se conectar com o seu jeito de falar, com o que você gosta de fazer, e também não é só das 8 da manhã às 18, tem sempre um porquê a mais, né, do que você faz ali no seu dia a dia. Mas eu falo, gente, o Augusto tá virando um blogueiro que quando a gente começou era super reservado, ainda é reservado. Falando nisso, a gente tem que colocar o corte aqui, porque o Augusto já foi ator. Eu vou Tá. Não, você tem que falar que ele... Viu, Rafa? Do vídeo, ó. Colocar o corte do Augusto aqui, ó, no comercial da... Fala da corrida. Da antena vai cair a audiência. Não, antenas parabólicas Cronos. Aí, ó. Vou colocar pra vocês verem. Augusto ator, cara. Meu parceiro era o Sérgio Reis. Isso, velho, vai. Atenção. Augusto... filho. Aqui a gente tem só a ansiedade, teve novela. Ó lá, Zé tá maluco. E ainda fora também você teve toda a trajetória com... Atleta de hipismo. Agora eu vou te falar uma parada que pode ser que você não saiba em relação à sua marca. Do porquê que a minha intenção com a sua marca foi desvincular você da bagueira. Eita. Você sabe do porquê? Eu te falei ali. Não, na minha cabeça é esse posicionamento da persona, de você ter uma pessoa física ali à frente da empresa. Né? A gente sempre me posiciona como CEO da empresa, mas ao mesmo tempo eu sou o profissional de consórcio, a referência no mercado. Não é a empresa, é a pessoa. Pra mim é isso. Eu vou te falar, é isso, mas sempre tem um pouquinho a mais ali no final. E eu vou te falar o que foi. Você percebeu quando a gente falou do seu pai e da sua mãe, qual foi a nossa reação? Velho, boa, não sei o que, né? E eles são muito a persona. A gente sente o que com eles, cara? A gente sente muita segurança, muito zelo, velho, muito carinho, muito acolhimento, nosso padrasto conecta muito com o seu pai. Sim, proteção. Exato. Quando a gente conversa com você, eu sinto ambição, eu sinto vontade de crescer, eu sinto poder, saca? De negócio, eu sinto que você tem aquela fome por ajudar mais pessoas, colocar pessoas pra ganhar mais e tal. E é por isso que eu desvinculei, porque isso não ia comunicar na bagueira. Uhum. Essa você não sabia, né? Não. Fica de presente. E o que você acha disso agora, sabendo? Não quero mais dividir, gato. Não, faz muito sentido, porque eu vejo essa diferença de mim pros meus pais, né? Todo mundo fala, né? Puta, seu pai é o cara do abraço. Quando a gente tava conversando, eu cheguei em você, te contando a história da empresa, você falou, não, peraí, acho que eu conheço seu pai. Exato. Eu falei, não, acho que eu conheço seu pai, cara. Ele tem o mesmo nome que você, ele tem um abraço gostoso. É meu pai. É isso aí, velho. É meu pai. Isso foi muito nítido também na evolução da empresa.
né? Quando eu assumi a gestão da empresa, as mudanças que a gente teve de algumas estratégias lá dentro refletiu isso. Porque a gente consegue unir na corretora, a gente consegue unir esse carisma deles, essa proteção, esse sentido de cuidado dos clientes com a parte mais ativa, estratégica do que eu trago, né? Então isso é muito bom, a gente consegue mesclar bem isso. Mas talvez na atuação das novas frentes de negócio que a gente vem trazendo, foi necessário esse posicionamento da marca Augusto, né? Do meu nome, enfim, até para palestras, enfim, do conteúdo que a gente vem gerando. Fora que uma coisa que o Augusto, desde quando a gente sentou para fazer o briefing dele que ele trouxe, foi que quando ele trouxe a abertura do consórcio dentro da Bagueira, ele foi fazer o consórcio e até hoje, né? Foi fazer, foi contemplado, ele vai contar essa história para vocês. Ele testou na prática antes ele falar assim, não, vamos iniciar o consórcio dentro da Bagueira como realmente uma forma ativa, não reativa como era. Sim, foi um processo, né? Não foi, vamos vender consórcio, começa a ligar pros clientes aí, vamos vender consórcio. Foi, não, peraí. Ok, conheço o consórcio. Sou especialista? Ainda não. Vamos conversando aí que eu vou ali no banheiro. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu quero que meu cliente compre. Eu quero que meu cliente compre por quê? Porque é bom. Sim. Mas por que é bom? Porque dizem que é bom. Eu falei, não, vamos descobrir se é bom mesmo, se eu vou vender. Porque a gente sempre teve muito isso. Em seguros, poxa, a gente tem todos os seguros. Não é aquela história de casa de ferreiro, espeta de pau. Não. Casa de ferreiro, espeta de ferro. A gente sempre fez todos os seguros na empresa, nas pessoas físicas, enfim, nossa família. Porque se a gente vê valor, se eu falo pro meu cliente que ele tem que ter, a gente tem que ter. Verdade. E eu falei, consórcio não é diferente. Então o que eu posso fazer de bate pronto? Falei, não queria trocar o carro, mas vou trocar. Aproveitar o carro que tá quitado, fui lá, fiz uma cota de consórcio de carro, contemplei, vendi meu carro, comprei outro carro. Eu falei, o negócio é bom, porque eu vendi o meu carro por tanto, eu usei uma fração disso para contemplar no lance e botei dinheiro no bolso. E tá investido, rendendo. Falei, legal isso, gostei. Vamos tentar de novo. Consórcio de imóvel. Faz sentido. E nesse meio tempo, lendo o regulamento, fazendo todos os treinamentos de várias administradoras distintas, porque eu preciso conhecer meu não posso olhar um olhar míope olhando para uma administradora e falando isso aqui é a realidade de mercado. Falei sobre isso recentemente, inclusive num story lá na rede social. E aí falei, eu preciso conhecer a fundo regras, regulamento, e aí é fazer o consórcio, é contemplar o consórcio, é fazer o faturamento, cuidar de documentação. E aí tem processos distintos entre automóvel e imóvel. A minha meta agora é conseguir usar o consórcio em tudo possível e imaginável. É testar todas as teses. Ainda não consegui testar todas, porque são muitas. Parece que agora tô ferrada. Inclusive, a Evelyn fez uma carta aqui com o Augusto, não é isso? É isso. Tô ferrada, gente. Pagando. Então tá bom. Ferrada. Vou fazer calma. Calma, clientes. Caramba, André. Já se pegou. Vixe, verdade, mano. Calma, que a gente vai fazer um com outros clientes da Arthur e Vidal. Sinto muito, mas eu cheguei primeiro. Ela vai fazer todas as fotos comigo. Tem outro. Então eu vou fazer uma em cada. Meu Deus, não vai não. Vou. Continua, volta. Vou pra dizer assim, ó, continua que você tá fazendo certo. Não, ó, vamos ajustar isso aqui que não tá de acordo com o conteúdo. E aí parte desse processo de formação foi isso, foi usar o consórcio. Para conhecer pelo que meu cliente vai passar. Quais são as burocracias, quais são os documentos, qual a expectativa de contemplação, esse frio na barriga, essa emoção. Como que é? Que animal, ué. Eu passei por tudo isso. Isso é animal. Antes de começar a falar, eu entendo do negócio, eu vendo, pode confiar. Eu precisei passar por esse processo. Participei de mentorias, cursos, um monte de evento. Ainda até hoje faz isso. Faço. Sim, isso é animal. Tudo é constante, né? O mercado muda muito, a perfil, cliente, poder de compra, tudo muda muito. Então a gente precisa sempre se atualizar. E aí eu sigo nesse objetivo de conseguir testar todas as teses. As principais de consórcio eu já fiz todas. Então consigo, né, além de toda a experiência que a gente já tem com todos os clientes contemplados que usaram o consórcio. Então contemplei carta e vendi a carta. Comprei carta contemplada também. Contemplei, comprei carro. Contemplei, comprei imóvel. Contemplei bom, fiz junção de carta, usei para reforma, tô usando agora para móveis planejados. Então, eu ia perguntar exatamente isso para você.
Hoje o Augusto, a gente sabe, né? Mas para vocês saberem. Qual que é o foco da marca Augusto Esteves hoje? Eu sei que você atende todo mundo. Sim. Mas existe um público que você tem uma identificação exatamente pelo branding, etc. Vou comer O que você sente? Quem é o público ideal para o Augusto? O que você vem trazendo para o mercado de diferencial? Acho que mais do que falar o que é o público ideal é dizer o que a gente tem na nossa carteira de clientes. Que Sim. 80% é investidor. É o cara que já comprou a casa da Cláudia, já tem carros, já tem patrimônio e agora está diversificando. Ele já investe em renda fixa, ontem, né? em renda variável, em fundo imobiliário. Ele saiu daquela fase de, não vou fazer consórcio porque eu vou investir em ações que me disseram que é bom. Não, ele já passou dessa fase. Entendi. Ele já tem consciência de que ele tem que diversificar e consórcio é mais um produto no portfólio dele. Maturidade, né? Maturidade. Animal. Então, a grande maioria dos nossos clientes está nessa fase. É cara que fazem múltiplos milhões de créditos, que investem em imóveis, que vendem carta contemplada, que usam para construção, agora incorporação. E isso abre muitas portas também, né? Porque é um nível de cliente diferente. Só que não é simples vender para esse cara. Óbvio, esse cara exige muito. É cara que em reunião ele vai te apertar. Geralmente os caras têm até outras pessoas que entram na reunião para poder falar contigo, né? Tô acostumado a fazer reunião junto com o assessor de investimento, junto com o family office do cara. Caraca. Aí entra o analista financeiro, não é o assessor simples lá que vende qualquer coisa, não, é o cara que cuida do patrimônio da família do cara. Sim. Eu preciso vender pra ele também. Sim. Então, pra esse cara. E aí, se você não tem um emocional forte de saber que que os clientes desse padrão, esse padrão aquisitivo tem, você fala, puta, o cara não quer comprar, aí você começa a murchar. Não, na verdade, ele tá te testando. Você acha que é emocional ou você acha que é conteúdo? O quê? Se você não tem um emocional forte, você falou. Mas Só conteúdo. Só não adianta você ter conteúdo, você saber do que você tá fazendo e você não ter um emocional forte, porque o cara vai ficar te batendo como se ele tivesse te quer derrubar, Ele quer te derrubar. Entendi. E quando o cara entra com um consultor, é pior ainda. Porque ele quer mostrar serviço, do tipo, quando terminar, fala, viu, te deveria dar uma roubada, hein? Se não me tivesse aqui, ó, já pagou sua conta do ano. Você entendeu? É o que a gente tem na área de seguros lá quando a gente entra com CFO em negociação, porque o cara precisa prestar conta pro CEO, então ele vai bater ali. E se você não tiver emocional, além de conteúdo, é óbvio, mas um emocional de saber que ele tá testando, que aí chega no final, o cara tá lá, sisudo, né? Puta, tá bom, faz 10 milhões aí. Chico, que ele tava meio giro, vai me bater, quase me chamando de bandido. Beleza, faz 10 milhões. Não, faz aí pra gente testar, faz tantos aí. Aí você fala, Testar com 10 milhões. é parte do processo. Ele não chegou onde ele chegou sendo bonzinho, sorridente. Vamos fazer qualquer coisa, o que você tá falando tá tudo bem. E olha, que a maioria desses caras vem com uma referência forte. É um grande amigo dele, é um sócio já, ele é o parceiro de negócio dele, é o cara, um parente dele, alguém de mesmo nível. Ele vem de indicação. Né? Teoricamente, seria uma venda mais tranquila. Sim, isso facilitou com que ele colocasse um horário na agenda pra mim. Só. Agora é comigo. Se vira. Animal. Então, não é fácil, óbvio. A gente tem, né, ser humano. A gente tem dias e dias. Tem dia que a gente tá mais sensível, dia que a gente tá mais forte, dia que a gente tá mais confiante, dia que a gente tá mais motivado, dia que não. Puta, será que eu não sou bom? O cara tá me perguntando aqui e, puta, acho que eu não vendi direito pra ele. E aí que entra a questão emocional. Não é simples, não é sempre, não é constante. Mas é importante saber que pra vender pra gente com grana, você tem que saber que ele não tá tentando te derrubar. Ele tá te testando até o final pra ele ter certeza do que ele tá fazendo. E ainda assim é um teste. Aí ele vai fazer uma, vai fazer duas. Eu falo lá no escritório que quando o cliente fala... Quando o cliente, ele demonstra que confiou e ele fala, tá bom, faz o que você achar melhor. O que você fizer tá bem feito. Ou ele fala, o que você me sugere? Aí eu vou falar, é isso daqui. Ele falou, aí ele devolve, fala, pode fazer. Se você tá me falando, eu vou confiar. Cara, isso dá um aperto no coração, mas não de medo de, puta, fizer errado. Né? Não, é uma responsabilidade, porque ele jogou 100% no meu colo. Não foi ele que falou, não, eu vou fazer assim, assim, assado, porque eu tenho esse perfil também. Eu não deixo o cliente ditar a compra. Porque quem vai ter que entregar sou eu. Óbvio.
Isso também é um puta diferencial. Tem muito cliente que acha que é autodidata. Ele vê um monte de vídeo na internet, um monte de coisa, e ele fala, não, eu vou fazer assim, assim, assado, nessa administradora, nesse grupo, dessa forma, com esse lance, com essa estratégia, nesse prazo. Não, quem dita isso sou eu. Você vai me trazer o seu cenário, os seus objetivos, prazos, etc. E eu vou desenhar. É possível, não é? Se for possível, é assim que vai ser. Porque depois eu vou ter que entregar. Aí você vai me dar um pepino e eu vou ter que descascar? Sim, tá certo. Não, que animal. E aí vem na questão também de posicionamento. Você precisa ter conteúdo pra bater no peito e bater de frente. Fala, não, peraí. Você é dono de um grande escritório de advocacia, não é? Você é referência no que você fala, no seu mercado. Agora, eu não posso vir e falar pra você o que você tem que fazer na sua audiência, no processo, etc. Se eu sou teu cliente. Então, do contrário, é verdadeiro. Eu espero que você respeite o meu posicionamento, o que eu estudei, o que eu tô aqui pra fazer, porque o especialista sou eu. Quem vai te entregar sou eu. Isso é o mercado todo, né, cara? Na verdade, deveria ser assim. Deveria, né? E isso tudo é parte de aprendizado nesse processo que a gente foi conseguindo conquistar. E aí, que eu falei, né? Aperta o coração, porque fala, puta, o cara jogou 100%. Ele falou, faz o que você achar melhor. Agora eu preciso entregar. Graças a Deus a gente tá entregando, mas é uma baita responsabilidade quando você assume isso. Porque tem cara que fala, o cliente falou pra fazer isso, ainda mandou uma tabela, não explicou nada, o cliente contratou o crédito que ele achou, na cabeça dele ele criou a expectativa e o que pode ou não ser feito, que ele vai descobrir depois, de alguns anos, se ele for contemplado lá. E aí as pessoas não costumam se preocupar com isso, né, com o futuro. Sim, e você também tem uma metodologia própria, não é? Sim. Que é a do mercado short stay, né? Investimento short stay. É um método, sim. É o método do Airbnb, etc, né? Porque é mais uma das coisas que eu fiz primeiro, né? O skin in the game. Então, poxa, não é simples. Eu falar, vou testar uma tese, vou botar grana e vou fazer agora. Puta, deu errado. Tá bom, perdi dinheiro, é um investimento, faz parte. Agora deu certo. Vou fazer de novo. Deu certo. Testei, validei. Cliente, deu certo. E aí a gente valida que é bom, que nada mais é que a gente estrutura um crédito, né, tem uma metodologia lá de seleção de administradora, seleção de grupo, perfil, prazo, etc. Não é uma conta exata, cada cliente, cada objetivo muda ali, aí a gente vai identificando. Para quê? Ou o cliente compra um imóvel na planta, a gente usa uma estratégia de contemplação durante o fluxo de obra, para ele quitar as chaves desse empreendimento com um consórcio. Ele fazer a reforma desse empreendimento com consórcio, que vai ser entregue no contrapiso, mobiliar esse apartamento e colocar para locação. Locação tradicional, locação para Airbnb. Airbnb, dependendo da região, a gente consegue uma rentabilidade muito maior. Você entrega isso também, não é? Eu entrego tudo. Aí o estudo, que é legal, O estudo, entrego a região, entrego os empreendimentos, a gente negocia condição especial para os clientes em alguns empreendimentos. Então não é só vender o consórcio. Não. Você entrega estudos de localização. O cliente, ele é leigo nesse sentido, ele está entrando num novo mercado. Com quem que eu vou fazer? Quem que eu vou contratar? Tá bom, identifiquei um bom profissional de consórcio, mas ele é ele é um meio. Ele não é o fim, ninguém quer ter consórcio, o cara quer ter um crédito para adquirir alguma coisa, ou para ter um lucro, para ter alguma rentabilidade. Sim. Ele quer consórcio para quê? Ele quer consórcio para comprar um estúdio para colocar no Airbnb, tá bom. Que estúdio? Que região? Que estado? Que modelo? Qual metragem? Qual tipo de empreendimento? Tem piscina? Não tem piscina? É de 20 metros? É de 30? Tem um dormitório? No quadro dos sonhos. Um dormitório, 2 dormitórios? É estúdio aberto? Que região? Tudo detalhado. E aí existem regras muito além disso, que um monte de gente caiu em roubada aí, comprando estúdio com a promessa de Airbnb, e aí o Ministério Público entrou, proibiu, porque algumas unidades... Essa pergunta pra você agora, dessa notícia que saiu recente, Sim, né? vocês entendem que é muito mais do que consórcio? Eu não sou corretor de imóveis, não sou, né? Poxa, mas a gente tem que entender do mercado como um todo. No município de São Paulo existem unidades, apartamentos R2V, HIS1, HIS2, HMP, NR. A gente chama de sopa de letrinhas, que meu amigo Léo tanto fala. Cada um desses tem uma regra. E aí o cara vai lá, compra, o corretor de imóveis não falou nada, ele não entendeu nada do que estava escrito ali, porque não vem escrito, não vinha, agora com o novo decreto da prefeitura vem. E aí quando entrega o empreendimento, ele já gastou dinheiro, mobiliou, não sei o que, ele descobre que ele não pode fazer Airbnb, ele só pode locar
fazer locação tradicional para quem tem renda familiar até R$7.000, por exemplo. Aí o cara comprou um estúdio de R$600.000 no Itaim. Caramba. Para ele ter o retorno financeiro disso, ele precisa cobrar 5 pau de aluguel, fora as custas lá de condomínio, etc. Só que o cara, quem vai alugar, só pode ter renda familiar de 7. Alguém que ganha 7 pode pagar 5 de aluguel? Não pode. Não pode. E aí, como é que fica esse investimento dele? Nossa, cara. Gente, vocês têm noção de como é importante você, quando vai comprar, fazer aquisição, vamos falar aqui de qualquer serviço, mas especificamente a gente falando do consórcio, precisa ter uma consultoria, porque depois você vir chorar, falando, ou comentar aqui embaixo, ai, consórcio é um golpe. É porque vocês não fazem o dever de casa, não bate lá na bio, no site, joga no Reclame Aqui, pesquisa sobre a índole, fala com outros clientes. Augusto mesmo ontem subiu um conteúdo dele lá de prova social de um cliente que foi contemplado em 8 meses. Animal. Então, Cara, você presente tem que... Sim, presente. Eu tô aqui falando do Augusto, que ele está como nosso convidado, mas os clientes que estão dentro da agência, eu falo que são clientes de índole muito boa. Vocês precisam ter isso, eu quase comendo o microfone. Vocês precisam ver isso, porque senão não adianta depois vir chorar as pitangas. E tá muito relacionado a branding de novo. Porque Tudo liga, né? toda conexão, ela tem muita influência do branding, né? Eu costumo dizer que aquelas telinhas, né, de valor, missão, propósito, que a gente cria com muito cuidado ali, muito carinho, ela deve ser revisitada constantemente. E a galera não faz isso. Então, aqui na agência a gente também tem isso, cara. Tipo, de olhar e falar assim, mano, esse cara não é pra ser nosso cliente, velho. Porque, tipo, já aconteceu. De eu pegar, tipo, administradoras, assim, tensas e eu falar, mano, não rola de trabalhar com isso. Entendeu? Porque é o valor, né, cara? Os valores, eles têm que estar ali alinhados. Porque aí vocês conseguem construir uma comunicação conjunta e tudo mais. Então, tipo, quando você vai se relacionar com uma empresa para que ela preste um serviço para você, veja quais são os valores dela. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Não o que ela vende, mas os valores que ela tem para que ela venda aquele produto. E não só o cliente que vai contratar, como o profissional de consórcio com as administradoras que ele vai cadastrar. Sim, exatamente. Não é porque todo mundo vai fazer assim. Ela vai cadastrar em Embracon. A comissão é atraente. Eu aqui, de novo, né? Eu falei diretamente da administradora. Não trabalho com a Embracon, sim, mas sei que é uma empresa séria, enfim, mas nesse processo, esse método de vendas de salão e qualquer cara vende qualquer coisa, não tá nem pra marca, isso pra mim é ruim. É ruim. Agora, ao mesmo tempo que tem bons profissionais trabalhando com o Embracon e tudo bem. Verdade. Agora, essa Tem que chamar alguém da Embracon. Essa estratégia de não filtrar quem tá entrando, cadastrar qualquer representante pra dentro, isso pra mim é o errado. Né? Eu também concordo. Eu acho que isso em todas as áreas, viu? Mas quando a gente trata ali com que o consórcio, a gente tem esse viés do investimento, do investidor que trabalha ali, que já tem como que já tem seu carro, sua empresa, enfim, seu imóvel, mais de um, e tá trabalhando com investimento, mas também tem aquele que eu atendi, que eu também acredito que não só porque eu não tinha muito respaldo de técnica, mas também porque eu não conseguia mentir para aquela pessoa que só tinha aquele valor para pagar ali pro imóvel dela, pro automóvel dela, e você enganar aquela pessoa. Já vi isso acontecendo. Eu, Evelyn, não conseguia dormir. Então eu já fiz prospecção, fui da época do... Não precisa ir longe não, pô. O Rafa aqui mesmo, nosso diretor de arte aqui, cara, ele já tomou um tombo de consórcio. Foi. Entendeu? Foi. E aí, tipo, como é que você... É foda, né, mano? Aí depois que, obviamente, apareceu outras pessoas, que ele conheceu você, conheceu o Dan, conheceu outra galera. Mas, pô, na época ele foi nessa ideia, entendeu? Tipo, pegou lá um cara que falou, tal, pá. Domingão você tá de carro, tá ligado? Ó, se lascado. Muito. Infelizmente a gente não consegue olhar pra pessoa e saber se ela tá sendo verdadeira ou não. Aí onde entra o posicionamento, que você indo na rede social, você consegue ver ali tanto a entrega de conteúdo, a comprovação de prova social, como também
se aquela pessoa é de família, se aquela pessoa ela tem uma índole bacana, que é onde já entra o posicionamento. Então, se você quer se diferenciar dessas pessoas que acabam sendo picaretas, né, que acabam prometendo, é onde você tem que realmente trazer mais e mais a sua essência de quem você é. Sabe o que eu vejo também nesse mercado que a gente tá falando sobre profissionalização? Tem muito profissional de consórcio que ele não tá mal intencionado. Mas como ele não passou pelo processo de uso do produto, ele vende como muito bom e etc, mas ele mesmo não usa, ele acaba divulgando algo que estão falando. O líder de vendas, o gerente, o mercado, Nada, né? ele viu um post de alguém com uma estratégia, ele começa a vender aquilo como verdade. Uma vez em um evento, um cara veio me procurar falando assim, falou, puta, que legal, tal, você tem uma porrada de imóvel, tal, você tá investindo com isso, e aí, mas cada estúdio você tira quanto aí, uns 25 pau por mês? Eu falei, oi? Custa 300 mil reais, como é que eu vou tirar 25? Aonde é isso aí? Até eu quero. Então, eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é que a galera fala aí, tal, nos treinamentos, não sei o quê. Eu falei, não, mas peraí, senta aqui, vamos começar. O meu melhor estúdio lá tira 7, 8 mil reais por mês. E bruto. Tem que pagar despesa, administradora, plataforma, enfim. O que é bom, não é bom. Paga parcela de consórcio, dá lucro, reinveste. Aí põe o ciclo de autoquitação com lucro pra você reinvestir e, puta, roda gira. Que é parte do método aí. Sim. Mas isso mostra com que ele... Poxa, se ele me perguntou isso, empolgado daquele jeito, ele fala isso pros clientes dele. Faz um consórcio, compra um estúdio e lucra 25 pau. 5 pau no mês aí, ó, top. Primeiro, não é líquido, é bruto. Segundo, não, cara, 25 mil. Não é mágica, não é tigrinho, não é, você entendeu? E aí a galera ouve isso, ouviu dizer, ou um líder de vendas, ou um post que eles viu, e divulga, e replica, como se fosse uma verdade. Sim. Eu peguei sua água sem querer. Como se fosse uma verdade. Mas não, peraí, você ouviu dizer? Funciona? Você pesquisou? Foi ver outras pessoas que já fizeram? Faz. Sim. Antes de você colocar o sonho do teu cliente, o patrimônio do teu cliente, é uma roubada. E aí esse cara, eu não acho que ele tá mal intencionado, ele tava empolgado ali, mas ele replica. Ele replica o que ele ouviu dizer. E aí, só que aí ele replica, e aí o outro ouve, e aí isso... Puta. E acaba entrando naquela, né? Tipo, o ruim, eles fazem questão de replicar. Sim. E o bom fica guardado pra eles, né? Cara, eu acho que é isso, né? Eu nem sei como é que encerra. Como é que encerra? Eu tô olhando aqui. Vê aí. Encerramento. Evelyn, para Augusto. André, fala fazer de social. Galera, é o primeiro, meu. Vai ser assim mesmo. E o segundo também, porque a gente vai ser muito naturebas aqui na forma de fala, tá? Então você ouviu uma pergunta? O quê? Uma pergunta de primeiro episódio? Lá. Por que papo animal? Porque aqui a gente tem a agência, né? A agência Arthur Vidal, a gente tem uma pegada de cada pessoa ou cada área ter uma conexão com o animal. Então, por exemplo, o CEO, no caso, sou eu sou o macaco. Porque dentro da construção da natureza é o bicho de maior inteligência, que se aproxima mais do humano. Então, ele que direciona. Rebelde. A parte da girafa. A Eve, a girafa. Um tatuadinho aqui. Ela tem essa pegada da girafa, porque, cara, eu nunca vi ninguém não gostar de girafa. Ela tá gente boa, né? Gladiar. Tipo labrador, né? Ei, mano, a girafa se olha pra lá. É gente boa. Puta, que da hora. Fiquei sabendo que elas estão bravas, viu? E então, assim, e ela é da rede social, ela precisa dessa conexão. Essa visão no alto, essa visão um pouquinho mais distante, de trazer coisas que ligam ali, né? Sim, Tá de todo mundo. Um universo ali mais amplo. E os clientes também são, né? Tem que falar do Augusto. Sim, não, eu vou puxar isso aí. Aí tem a área da criação, que aí são os tigres. Né, cara? Porque, ali é caça, mano, ali o pau quebra. Chega a demanda e acentuaça, É o primeiro lugar que o macaco manda no tigre. Exatamente. E aí tem a Gabi, que é o pessoal ali do tráfego, que aí a gente já traz ela é uma lhama. E aí fica igualzinho no final do dia. Cara, você já viu uma lhama? Já. Você já viu uma lhama de óculos? Não. É o bicho mais analista que eu já vi no minha vida. Então, ela é a lhama. Tem a nossa Elo, que ela é a gatinha. Então,
E tem a Jéssica, que ela é o camaleão. Quando ela entrou aqui, a gente não sabia o que a gente ia fazer com ela. Então ela foi tipo assim, mas pra lá já Só audiovisual. hoje ela é a nossa audiovisual. Então, essa parada do papo animal é exatamente sobre isso. É sobre animais sentados aqui, que sejam racionais, né? No caso. Você, por exemplo, é um animal. Qual animal você é? Lobo. Um lobão. Lealdade. Eu posso falar uma coisa? O André me colocou como lobo sem saber que eu tinha 2 lobos no braço. Porque eles ficam cobertos, ó, ninguém vê. Mesmo que se eu tô de camiseta, ninguém vê. Eu tenho um lobo aqui, um lobo aqui. É, só se você vira aqui, braço, né? Um lobo aqui, não sei se pra ver na... E o logo também dele foi Tem referente. um lobo aqui. Eu tenho 2 lobos em cima cobertos, ele não sabia. Só depois que ele me falou, eu falei, então, eu tenho 2. E o logo também tem um significado, né? Tem a montanha, eles têm muita coisa, cara. Não dá pra explicar ali porque eu não vou lembrar. Mas é um significado bem bonito, inclusive. E, inclusive, aqui dentro, internamente, nós temos um encontro, né? Toda quinta-feira de manhã, que é o Safari de Ideias. Então, a gente trouxe essas questões. E aí, a gente pensou, poxa, o que a gente vai colocar no nome do nosso podcast? Então, foi Papo Animal, que é pra trazer essa pegada realmente, assim, sem um script, algo que a gente começou aqui, a gente saiu de algo que era pra falar de consórcio para falar sobre o posicionamento de outros profissionais que atuam dentro do consórcio. Então a gente gostou, trouxe muito essa pegada nossa, né? E aí agora é só melhorar. Você quer falar o nome de alguém mal? Você quer dizer, Ô, André, você quer falar mal de alguém? Tava terminando já, eu puxei um lanche aqui só pra gente trazer entre o seu nome e agora a gente, como é que é? Era aí, que essa é a parte top. Ou quando encerrar? Essa é a parte top. fala suas redes sociais, Augusto. Você tem que fazer. Vocês não sabem trazer engajamento com o negócio, cara. Vai, continua aí. Vocês já pediram pra eu falar no administrador. O que é? Fala pra gente suas redes sociais, onde as pessoas te acham. Conta pra gente um pouquinho aí do seu canal. Ele também tem um canal de podcast. Fala um pouquinho pra gente. Bom, Instagram é Augusto JR. E aí eu tenho o canal no YouTube, que é Augusto Esteves JR. TikTok, que é Augusto Esteves JR. Tem meu site também, augustoesteves.com.br. Tô esquecendo de algum? Tem o LinkedIn também. Tem o LinkedIn, E Augusto o Lesser. Augusto Esteves JR também. O que as pessoas vão encontrar lá, Augusto? Vou encontrar muito conteúdo sobre consórcio, não só sobre vendas, mas conteúdo técnico, o que pode e o que não pode ser feito, mas muito mais do que isso também, sobre mercado imobiliário como um todo e mercado de investimentos. Porque, de novo, né, a gente tem que ter um olhar mais macro, eu não posso olhar só para o meu produto. Eu tenho que entender que meu produto é um meio para alguma coisa. Eu preciso entender das algumas coisas também, do que ele faz, do que ele realiza. E quem são meus concorrentes? Que não é só outro administrador ou outro vendedor. Na cabeça do cliente leigo, a renda fixa é concorrente do consórcio. Verdade. A ação é concorrente do consórcio. Não é só a compra à vista financiado ou consórcio ou outro vendedor. Eu tenho que entender o todo para trazer para o cliente. Sim. Então, a gente traz muito conteúdo sobre isso também. Mercado financeiro, mercado imobiliário, investimentos e, obviamente, consórcio. Agora olha naquela câmera ali, ó, e deixa um insight pra quem tá assistindo a gente. Ai, eu sou boa, tô emocional. Bom, um insight foi o que foi parte do meu processo de construção, que é sobre você se aprofundar muito bem nos temas que você decidiu atuar, então o ramo que você decidiu atuar, estudar muito, não só tentar vender a qualquer custo, e além de estudar muito, testar. Em qualquer ramo que você esteja, seja consórcio, seguro, qualquer outro ramo que esteja, use o que você vende, para que você possa falar tranquilamente, com um brilho nos olhos para o seu cliente que esse produto é bom, que esse produto dá resultado e que você mesmo tem, para você poder mostrar para o seu cliente mais analítico, inclusive, se ele duvidar disso. Então, não tente vender qualquer coisa, pior ainda, coisa que você não acredite ou não use. Teste, estude e use tudo aquilo que você decidiu naquele ramo que você decidiu atuar. Legal. Nossa, você viu que ele falou só olhando pra câmera? Você viu? Ele está blogueiro. Ele tá muito blogueiro. Ai, eu fico orgulhosa. Augusto, quero te agradecer aí, cara, imensamente por você ter vindo aqui. É uma honra poder estar batendo esse papo animal contigo. Nosso primeiro episódio vai ficar registrado pra vida, né? Então, obrigado por você ter topado aí. E é isso, cara. Acho que é isso. Galera, acabou. Acabou. Fechou, obrigado, viu? Ó, Então esse foi o Papo Animal. Comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou. Se você gosta da administradora que ele falou, você fala. Entra aqui, ó, vamos fazer pegar fogo, torcedores. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com seu amiguinho.
Entendeu? Não adianta só olhar e passar batido. Seja legal. Não levem para o coração aquilo que eu falei. Analisem de fato os dados do que eu disse. Entendam o contexto. Não levem para si. Não absorvam como um ataque pessoal. Ele é muito bonzinho. Ele é um fofo. Gente, isso é a... Valeu, galera. É isso aí.